quem vai apresentar sou eu. Então, é bem provável que nos vejamos aí. Boa. Bom, então, Sabe que para arranjar, inclusive, a bolsa, diz que você vai fazer uma palestra lá no mestrado e no doutoramento que agora temos, e sempre ajuda para você arranjar aí fundos de apoio. e se eu te contar que eu já arranjei a bolsa, Ah, então pronto. Então aí você vem na mesma. Quando tiver cá, aproveita, salva em Aveiro. agora eu não tenho o texto pronto ainda, então dessa Isso vez eu depois tenho você dinheiro faz. para ter uma bolsa, antes é o contrário. Não, Mas mas depois você arranja, porque aí você está, né, ainda há muito tempo, né? E foi bem falar sobre o seu trabalho, a sua experiência, que é sempre bom. eu vou com certeza, com grande honra. Ah, Então, claro. Pronto, está já aqui feito o convite, tá? parabéns, parabéns todos aí que estão ainda pela mesa. Tchau, tchau. Stefan, não sei se você vai querer compartilhar alguma coisa, mas se você quiser fazer um teste rápido, acho que temos um tempinho. Boa tarde, Antenor, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Deixa-me ver aqui, eu tenho uma apresentação, vamos testar rapidinho. Share. Está conseguindo ver? Sim, sim, muito bem. Ótimo, vamos lá, vamos ver se... Juliano, Olá, boa tarde. buenas. Ótimo. Dá para escutar? Sim, muito bem. Stefan, Sim, eu acho que nós poderíamos fazer assim, nessa dinâmica. Juliano, que está no exterior, apresenta primeiro e você apresenta na sequência, pode ser? pode ser, sem problema. Pode Eu não vou ser. ter, eu não vou ter exemplos sonoros, vai ser só Sim, foi só um teste rápido. perfeito. Tá Sempre ótimo. vou fazer. Está Tá bien. ótimo por mim. Sí, muy bien. Yo voy a hacer una cortita, muy chica introducción y después ya te paso la palabra y te sigue. Tá bom, está bem. Eu e Guilherme. Mas, Guilherme, se Eu- você quiser apresentar antes de mim, tudo bem, que já sou apresentadora, eu posso ficar no final, você que decide. Não, fica no final. Você fica legal, tá bom? Gil? Gente, deixa eu só dar o mestre, desculpa, só dar as boas-vindas a todos, que a gente fica transitando de uma tela a outra aí, a todo mundo que estiver apresentando, né, o Djalma, o Guilherme, o Felipe, você também, né, estamos aí agradecendo, né, e vai dar tudo certo, e está linda a mesa composta aí, então, super força aí, nós estamos acompanhando aí, pulando para lá e para cá nas telas simultâneas. Obrigado, gente. Bom trabalho para todos aí. Até já. Podemos começar? Como vai ser? Você dá o start aí ou já começamos? Oi, desculpa, eu estava com o telefone, com o microfone ligado aqui. Antenor, desculpa. Antes de mais nada, deixa eu dar as boas-vindas aqui ao Antenor agora, porque a gente, desculpa, é que acabou uma mesa e a gente continuou no mesmo link, então por isso que deu esse ruído entre as duas mesas aí. Então peço que vocês desculpem o ruído, mas um prazer enorme estar aqui recebendo vocês, então em meu nome, em nome da Suzete Venturelli também, o Antenor que vai coordenar essa mesa, é sempre um prazer estar aí participando, colaborando, não sei desde quando aí, né, Antenor? Sempre dando essa super força para a gente. O Julián também, né, Jaramillo, da Colômbia, um grande amigo. Ele é meio colombiano e meio assim brasileiro. Então, não sei se vocês decidem o lado que vocês vão querer também. E um prazer a gente estar aqui recebendo o Stefan Schaub também, né? Que um prazer enorme. Então, agora é com você, Antenor. Você, por favor, conduza do jeito que você
achar o melhor de todos, né? Como sempre, dizer que depois nós estamos gravando essas séries esses encontros, que eles vão ficar disponíveis para que todos possam consultar posteriormente, tá bom? Então, obrigado, bom trabalho, e estamos aqui para o que vocês precisarem. Obrigado. Bem-vindos. Obrigado, Gil. Então, já está gravando, né? Não preciso esperar. Tá, bacana. Então, mais uma vez aqui, reunidos para mais uma edição, né, do Encontro de Design, Arte e Tecnologia, né? Esse evento que a cada ano vai adquirindo maior relevância nos meios acadêmicos e artísticos. E claro que eu não posso deixar de agradecer a essas instituições promotoras e também as instituições financiadoras do evento. E, claro, reforçar também o meu apreço a toda a comissão organizadora, a galera aqui, nas pessoas aqui da Suzete, do Gilberto Prado. Então, tem esse trabalho árduo, um trabalho incansável aí. Podemos, então. Oi? Bom, então, boa tarde, né? Sou Felipe. Eu tenho algum microfone aberto aí, então eu... Fechei Posso? todos aqui já, desculpa, Tenor. Era microfone aberto mesmo, eu já fechei. Beleza, vamos seguir. Era o meu microfone, olá. Suzete. Então, agradeço a toda a comissão organizadora, Suzete e Gil, por esse trabalho árduo, incansável, um trabalho que também merece ser dito, um trabalho de excelência para a divulgação científica e artística. Então, eu acho que esses eventos, né, como Arte e Tecnologia, o CIMI, o DAT, já são verdadeiras ações de resiliência em prol da educação formal e também da formação do pensamento crítico. Eu estendo também as minhas saudações a todos os pesquisadores que, de uma maneira ou de outra, colaboraram aí, né, das mais diversas formas, com as palestras, seminários, mesa redonda, com os trabalhos, né, mantendo assim, essa tradição de investir o tempo e o trabalho para promover o avanço do conhecimento na nossa grande área aí de linguística, letras e artes. Gostaria de cumprimentar também os colegas que fazem parte aqui da mesa, os professores Julián Arango e Stefano Olivier Schaub. Eu me sinto privilegiado de poder compartilhar desse momento aqui com todas e todos e tomar contato, né, com as inovações do campo da arte e com os projetos de pesquisa que vocês vêm realizando. Então, eu vou fazer só para situar aqui a temática da mesa, vou fazer uma introdução bem curta aqui, depois já passo a palavra para o Julián e depois seguimos com o Stefano e teremos, assim, um tempo lá de questões ao final. Então, nessa mesa de música, arte e tecnologia, se a gente pensa, né, que as interações entre música e tecnologia não são uma novidade. Há tempos que as demandas do campo da música têm impulsionado a criação de novas ferramentas tecnológicas para melhor lidar com as questões particulares do nosso fazer de músico, compositor, etc. Mas se a gente regressa, só para dar um exemplo, a introdução do metrônomo lá em 1816, né, esse aparato criado aí pela necessidade de se determinar com precisão o andamento, ou seja, a velocidade de execução de uma obra musical, a gente passa pela invenção dos gravadores, microfones, os reprodutores de áudio, equipamentos necessários para registro, para difusão sonora, até chegamos aí posteriormente à era digital, né, com os computadores, distintos formatos de compactação de arquivo de áudio, até as mais recentes criações da inteligência artificial. Aliás, a propósito, foi muitíssimo bem ilustrado na palestra do professor Ricardo Galfarra, aí 2 dias atrás, né? 2 dias atrás, e ele mostrou muito bem deu uma excelente panorâmica sobre como andam essas criações da inteligência artificial. Se a gente pensa todas essas inovações ao longo da história, nós vamos perceber alguns denominadores comuns no âmbito dessas intervenções. Primeiro, que essas inovações tecnológicas, elas provocam na música revoluções paradigmáticas, como foi proposto lá por nosso amigo Thomas Kuhn já há algum tempo, né, importante livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, lá de 1968. Então, o filósofo da ciência já constatava que essas
revoluções que ele chamou de revoluções paradigmáticas, elas poderiam ser causadas tanto por fatores internos à própria área do conhecimento, que é, por exemplo, assim, a revisão de conceitos, de convicções, né? Mas também por fatores externos à própria área. E no caso da música, a transformação que é engendrada aí por esses aspectos externos é explicitamente impulsionada justamente pelas inovações tecnológicas. A invenção do gravador, do microfone, por exemplo, viabilizou os experimentos de Pierre Schaeffer, que tinha à sua disposição lá um gravador portátil para conseguir fazer as gravações em fita magnética e, posteriormente, levar isso para o estúdio, fazer a manipulação desses sons registrados, né, nesse meio. E acabou gerando um novo modelo de composição, a nova estética foi chamada, né, de música concreta. Então, a partir do surgimento dessa nova forma de produzir música, a gente pode perceber um outro aspecto interessante engendrado aí pelas novas tecnologias. É comum também, né, essas revoluções paradigmáticas analisadas lá pelo Thomas Kuhn, que é o fato de que, em curto tempo, após uma tecnologia surgir e ser assimilada, essas mesmas tecnologias acabam influenciando, logicamente, né, mas promovendo também um novo, conduzindo, né, a um novo pensamento composicional, e que, por sua vez, vai impactar, vai ter desdobramentos, né, na percepção e também na própria estética artística. Então, a gente tem assim, esse círculo de retroalimentação, né, que se inicia lá com uma demanda da área que instiga os inventores à criação de novas ferramentas tecnológicas, e essas tecnologias depois, quando surgem, são assimiladas pela comunidade artística, acabam por conduzir a novas formas criativas e, consequentemente, as reformulações internas, né, dos processos composicionais. Assim, uma tecnologia externa promove essas revoluções internamente, o que é, de fato, uma interação. Na nossa contemporaneidade, é óbvio o impacto causado pelos computadores e os respectivos, né, softwares, programas que são desenvolvidos com capacidade de processamento cada vez mais rápida, mais veloz, e também formas de operação mais acessíveis, né? Muito comum hoje falar das humanidades digitais. Então, o computador acabou também por instituir aquilo que, no primeiro momento, a gente convencionou chamar de arte computacional. Sei que é uma nomenclatura já problematizada por alguns, né? Já que praticamente tudo que a gente faz hoje a maioria das vezes, feito usando o computador. Mas eu acho, particularmente, eu penso, né, que, didaticamente, essa denominação de arte computacional ela é bem ilustrativa, porque se a gente compreende a arte computacional como um tipo de arte que não poderia ser realizada sem a intervenção da máquina, então a gente vai ver que esse termo faz bastante sentido. Aliás, eu acho que a gente já superou aquele momento em que uma determinada nomenclatura no termo surge, né, como uma forma de diferenciar os processos e linguagens. A gente já está nesse momento posterior, que a terminologia serve mais como aglutinador das distintas práticas, e não como separador. Então, a gente já está, atualmente, né, na nossa contemporaneidade é essa, definitivamente na época das redes neurais, cada vez mais potentes, inteligências artificiais, cada vez mais irresistíveis, também inexoráveis e ameaçadoras. Segundo, eu estava ontem assistindo no YouTube um vídeo do Miguel Nicoleles, esse grande cientista brasileiro, neurocientista, e ele dizia o seguinte: enquanto a gente tem esses filmes apocalípticos, a dominação das máquinas, às vezes é besteira. O real perigo das inteligências artificiais é que, a médio prazo, vai haver a substituição e desvalorização do trabalho humano. Por quê? Porque a ideologia que está por trás dessas big techs é o lucro ilimitado com baixo custo. E o maior custo de produção é o trabalho humano. Então, a gente vê que a substituição e consequente desvalorização do trabalho humano é algo que precisa ser realmente debatido com urgência. O Fórum Econômico Mundial, por exemplo, em 2022, já apontava lá que as máquinas terão metade dos empregos até 2025. Metade dos empregos deve desaparecer por aí. Então, a automação deve acabar com 85 milhões de empregos nesse mesmo período. Então, nos próximos 30 anos, os prognósticos é que a previsão de desemprego é da ordem de 30%, por conta justamente da possibilidade de facilidade de automação inerente a algumas funções.
né, essas coisas de operador de telemarketing, vendas e tal, isso deve ser tudo substituído. A gente hoje pode até lembrar que o mercado financeiro ele é gerido por algoritmos já há mais de 20 anos. Né? A maioria das transações, por exemplo, do mercado financeiro, é executada, essas que eles chamam lá de HFT, né? High Frequency Transactions, elas são executadas determinadas por meio de algoritmos, que causaram alguns problemas aí durante a pandemia. Né? Desempenham um papel significativo na liquidez e eficiência dos mercados. Então, quando o Ricardo, há 2 dias, mostrava aí, né, o chat GPT, mencionou lá que o chat GPT poderia compor canções, né, em diferentes estilos, e problematizar, né, o Ricardo estava ali problematizando esses diversos aspectos dessa ferramenta tecnológica. Eu entrei de curiosidade ontem no chat GPT e perguntei lá, se e quando o compositor seria substituído pela inteligência artificial. E a resposta foi que, embora o campo da inteligência artificial tenha conseguido, né, avanços muito significativos em vários domínios criativos, incluindo a própria composição musical, o chat em si acha improvável que essas tecnologias de inteligência artificial irão, em um futuro próximo, substituir completamente os compositores. E por quê? Porque a atividade, que é interessante, a resposta do chat, porque a atividade composicional envolve, agora vou citar, expressão emocional, expressão criativa e um alto grau de interpretação subjetiva. E hoje a gente tem aqui, então, agora essa última mesa para refletir sobre essas dicotomias inerentes às interações entre música e tecnologia. E, como já disse, já adiantei, já temos nossos queridos pesquisadores aqui vinculados a 2 importantes centros de pesquisa, o NUSOM, aí da própria USP, e o NIX, da Unicamp. Então, eu agradeço aqui a vocês aí na audiência, né? Agradeço novamente ao Gil Silvestre pelo convite. Então, vamos passar então para essa nossa pensar criativo e expressivamente, como que era aí o chat GPT, as formas como a música interage, como a música é mediada pela tecnologia. Já inicio então com o professor Dr. Julián Jaramillo Arango, artista, investigador, educador, ele é professor de comunicação da Universidade Javeriana. E o Julián tem o doutorado em artes e mestrado na área de multimídia com experiência criativa no campo da arte, ciência e tecnologia. Entre os temas que ele trabalha, né, então, o som, a música na rede, o design de interfaces da realidade virtual e a sonificação. O Julián é investigador associado aí do Núcleo de Pesquisas em Sonologia da Escola de Comunicações e Artes da ECA, e ele também tem o pós-doutorado em música feita aí na USP. Então, Julián, agradeço novamente por sua participação e a palavra é contigo. Muito obrigado, Antenor. Dá para escutar? Estás escutando? Ok, obrigado. Muito obrigado, Antenor. Muito obrigado, Gilberto. Para mim é uma grande honra, Sucete Venturelli, estar aqui. Para mim, realmente, eu conheço o contexto, a discussão que tem lá em São Paulo no tema de arte e tecnologia. Eu tive a sorte de morar no Brasil quase 10 anos. Agora eu moro na minha cidade, em Bogotá, e lá tento sempre manter um contato importante com o circuito de pesquisa que eu conheci quando era estudante. Eu vou apresentar hoje um trabalho recente que desenvolvi já como professor na Faculdade de Comunicação da Pontifícia Universidade Javeriana. E eu vou fazer uma primeira coisa, né? Porque eu vou falar sobre um trabalho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é deixar no chat um link do trabalho para, de repente, vocês depois darem uma olhada, se tiverem interesse e, claro, um pouco de tempo para perder com isso. Eu vou falar sobre o trabalho enquanto vou reproduzindo, né? É um trabalho em realidade virtual, rodado totalmente em 360,
E ele tem uma característica que acho que vem a dialogar com a fala do Antenor. E aqui, no sound design, né, no aspecto musical e sonoro da curta-metragem audiovisual que vocês têm ali o link e já vamos ver, foram implementadas uma série de técnicas de auralização, uma série de técnicas de localização de fontes virtuais ao redor da cabeça do ouvinte. De tal forma que esse trabalho foi concebido e desenvolvido para ser escutado em fones de ouvido. Esse trabalho de auralização, um trabalho em que uma simples amostra de áudio se torna um objeto num conjunto de muitas pistas, né? No meu caso, 16 pistas. Esse é o formato ambisônico, que tem um pé na pesquisa de áudio e tecnologia, e que, a partir de 2018, tem também um pé na indústria de desenvolvimento cinematográfico. Então, essas ferramentas de auralização, elas implementam tarefas de inteligência artificial importantes que foram implementadas neste trabalho, muitas relativas ao reconhecimento de fontes visuais ou fontes sonoras no entorno, e essa identificação permite, então, localizar ou espacializar, né? Eu não trabalho fazendo ferramentas, não? Eu trabalho fazendo obras de arte. Eu tenho trabalhado e ainda trabalho por perto daqueles que criam ferramentas. Então, eu venho também a oferecer para vocês um resultado que é artístico, né? Não é uma amostra técnica, mas ele implementa uma série de técnicas e tecnologias das quais eu estou interessado. Então, falando isso, vou compartilhar acredito que vocês já estão olhando né? Eu vou tirar o som, né? Porque precisamente me interessa que vocês depois escutem com fones de ouvido, né? Deixa eu ver, acredito que ele não está sendo reproduzido. Deixa eu ver, tem algum problema aqui. Estava tudo pronto. Agora foi. Agora vocês estão olhando. Aí. Não? Um momento. Agora sim, Juliano. Agora sim, né? Então eu vou dar uma lida. Eu vou falar em espanhol. Acredito que num espanhol devagar, pensando meus interlocutores brasileiros. Mas eu gostaria, para não gastar muito tempo, ler um pouco um texto que se refere a este trabalho. Bom, então, eu vou começar então a falar em espanhol. Aqui meu computador está tendo um pequeno problema. Um momento só. Espera, porque ele não está dando. Não, espera. Agora. Escucha ancestral, paisajes sonoros, audiovisiones y oídos no humanos es el nombre de la investigación que dio lugar a Invariante, una obra de realidad virtual que presenta una experiencia de inmersión en el páramo de Sumapaz. Se trata de un proyecto interdisciplinar donde participan profesores de arte, biología, ciencias sociales y comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. La investigación ha arrojado resultados teóricos, como la edición de un libro que reúne trabajos realizados en la Javeriana
en donde el paisaje sonoro ha sido incorporado en la generación de nuevo conocimiento, valiéndose de herramientas de grabación, análisis y producción sonora. Esta presentación se ocupa de uno de los resultados artísticos de la investigación, el cortometraje en realidad virtual invariante. Este cortometraje es el fruto del trabajo conjunto de integrantes del semillero de investigación de medios inmersivos, VR y 360, de la Facultad de Comunicación. Fue realizado en salidas de campo llevadas a cabo en el páramo de Sumapaz, con apoyo financiero de la facultad. Invariante cuenta la historia de la experiencia de una visita al páramo, donde se plantea el movimiento de afuera hacia adentro de la naturaleza, siguiendo el recorrido de un observador en primera persona. A lo largo de la travesía, este observador tendrá encuentros que alterarán la percepción del medio ambiente y lo invitarán a una reflexión sobre su relación con el entorno. Não estou vendo nada. ¿No estás viendo nada? Ah, un momento só. Sabe, eu vou fazer uma coisa aqui. Estou vendo que o vídeo, ele é realidade virtual, está um pouco pesado. Então, eu vou compartilhar uma outra apresentação que tem imagens da gravação e dos dias de gravação que nós tivemos. E aí vou passando e acredito que vocês irão entendendo. Melhor, Paulinho, porque até onde havia feito o buffer, ele estava mostrando, ele estava reproduzindo o vídeo. Aí depois quando Aí parou. Aí parou. Claro, aí 5K e aí dá problema. Perfeito. Então, deixa eu só voltar aqui no Zoom. Aqui. Eu faço para apresentar. Deixa eu compartilhar isso. Pronto. Agora eu vou compartilhar de novo. Pronto. Acho que aqui vai dar mais certo. Aí vocês estão vendo, não é? Sim. Sim. Tá bom. Vamos continuar então. En la conceptualización de Invariante, el tema de la escucha constituyó un eje central y el hilo conductor del relato cinematográfico. En particular, la fusión entre las voces del viento como sonoridad predominante del páramo y las voces humanas como materialidad acústica mimetizada en el entorno marca la evolución formal de las imágenes y los sonidos. Así pues, en este plano no solamente hay una activación del oído, sino también del cuerpo en todas sus dimensiones. El esfuerzo de cargar un aparato a través de la montaña y la alerta sensorial para moverse en el espacio, puesto que se trata de un suelo inestable, la sensación de frío y de humedad. Las cualidades acústicas del páramo modelan las circunstancias sonoras del audio emitido por el aparato eléctrico, dependiendo de las materialidades presentes en los territorios, los suelos rocosos o blandos, la vegetación, los cuerpos de agua y la altura. Entonces, la señal de escucha nos invita a preguntarnos, ¿quién escucha? ¿Humanos o no humanos? ¿Hasta dónde viajarán los ecos de esta acción? Invariante se inspira en conceptos y nociones formuladas en el campo de la antropología y la filosofía, por algunos de los autores del denominado giro ontológico, Viveiros de Castro, Philippe Descola, Bruno Latour. La noción de personificación como modalidad de conocimiento ancestral propia de la filosofía indígena, suscita en Invariante la posibilidad de asumir el páramo y a sus seres con las cualidades de personas. En este sentido, la pieza cuestiona la relación excluyente entre naturaleza y cultura, arquetípica de una perspectiva naturalista que da lugar al paisaje sonoro, ofreciendo una simbiosis entre lo humano y lo no humano. La idea de una comunicación interespecie o transespecie, en donde cada uno de los participantes debe necesariamente elaborar un ejercicio de traducción, constituye un marco para el diálogo y el equívoco entre el viento y las voces humanas, proyectadas por un dispositivo electroacústico.
En este sentido, Invariante aborda el asunto del entorno. Si bien esta es una pregunta de carácter espacial, se concentra en la experiencia de un visitante, en lo que ve y lo que oye. Vamos a pasar aquí. En lo que ve y en lo que oye, y cómo esto puede ser representado a través de medios inmersivos, particularmente los de cinematografía en realidad virtual. Invariante cuestiona los límites y el vínculo entre lo humano y lo no humano en momentos de crisis medioambiental, invitando al espectador a un ejercicio de ¿qué tal si? Durante la experiencia del páramo de Sumapaz, un elemento que se hizo latente fue la manera en que el espacio y los sujetos son modelados por el sonido, y a su vez el sonido por el espacio. El páramo genera sus propias vibraciones que contienen un tiempo paralelo al tiempo humano. En estas resonancias y ecos es posible hablar del tiempo o las temporalidades que han transcurrido y discurrido en ese lugar. Los cantos de las aves reflejan circunstancias como los cambios climáticos. De hecho, el día de nuestra incursión y rodaje, escuchamos cantos de pájaros alcaravanes ubicados en la falda de la montaña. Estas aves que vienen de los llanos orientales, de muy lejos, se han asentado en toda la sabana de Bogotá desde hace poco tiempo, según el último conteo de la Asociación Colombiana de Ornitología. Los alcaravanes han subido varios pisos térmicos, arrojando indicios sobre un cambio en el paisaje visual y sonoro, consecuencia de la historia industrial local del territorio, junto con la acumulación de acciones que han dado forma al espacio. El espacio es una noción que se está produciendo todo el tiempo, ya sea por las necesidades de los cuerpos que lo habitan, sus cualidades materiales o los imaginarios que lo resignifican. El sonido ha sido un elemento decisivo en la configuración del espacio y el hábito de quienes lo producen, imaginan y habitan. El encuentro de diferentes agentes teje el entramado de cosmogonías y mitologías que ordenan nuestro mundo, dándonos nociones de lo que sucede arriba, arriba, debajo y alrededor de nuestras cabezas. Bueno, ahora voy a hablar de las estrategias narrativas de la obra. Las técnicas cinematográficas empleadas en Invariante se orientan a representar la experiencia perceptiva de un visitante externo, que al adentrarse en el páramo, sufre una metamorfosis corporal. La historia es la de una larga transición de afuera hacia adentro de la naturaleza, del paisaje al entorno, de lo objetivo al punto de vista, de lo real a lo ilusorio. La artista conducirá al observador por el páramo mostrándole sus modos de mímesis e integración con la naturaleza, invitándolo a abandonar su perspectiva naturalista y entrar en su punto de vista. Con esto en mente, fueron desarrollados diferentes estrategias cinematográficas con los medios de realidad virtual. En el proceso creativo pusimos especial atención a la estructura narrativa, al sonido como elemento fundamental en la retórica audiovisual de la inmersión, a la percepción del propio cuerpo que percibe, es decir, a la endopercepción, a elementos escenográficos de composición y a las diferentes representaciones del punto de vista. Las reflexiones e insights alcanzadas en la realización de Invariante configuran estrategias de creación cinematográfica en formato de realidad virtual que vienen a contribuir a una incipiente gramática audiovisual de este medio. Voy a saltar acá. Estructura. 3 escenas conforman la estructura de la obra. En la primera escena, la cámara, en primera persona, ingresa en el páramo hasta adentrarse, hasta encontrarse con una señal indicando escuchar. Entonces se detiene. El sonido ambiente se transforma y aparece un canto de voces femeninas. En la segunda escena, el observador empieza a seguir al artista, quien viste un dispositivo que se mimetiza visual y acústicamente con el entorno. Este dispositivo es parte del trabajo plástico y se compone de una estructura electroacústica vestible que reproduce sonidos previamente grabados. Tras ella, el observador va penetrando en el páramo mientras el canto femenino se acentúa y multiplica. Es entonces que al adentrarse la lluvia, al desatarse la lluvia, el observador se retira el aparato óptico de la
la cámara agarrada a una estructura previamente diseñada y se lo entrega al artista, quien se lo pone y él comienza a caminar con él. Este intercambio o transferencia del aparato de visión posibilita en la tercera escena que el observador perciba el páramo a través del cuerpo de otro, a través del cuerpo del artista, quien continúa su travesía por la laguna de los patos. Por tratarse de una obra que aborda el tema de la escucha, el sonido es fundamental. Para aquí. Y aquí se exploraron algunas de las nuevas posibilidades que ofrece el audio inmersivo. La sonoridad predominante en el páramo es la del viento y su fusión con el sonido vocal establece el principal elemento composicional del diseño de sonido de invariante. Para ello se realizaron excursiones previas al lugar para registrar diferentes matices del viento. También se realizaron capturas sincrónicas con micrófonos ambisónicos, uno de ellos ajustado a los agarres del trípode de la cámara. El corpus de audio alcanzó 67 muestras, cuya mezcla fue procesada en la etapa de postproducción en torno al ejercicio de relocalización de fuentes sonoras que rodean al oyente en un espacio 3D, que también se denomina auralización. En este sentido, una enseñanza que dejó el trabajo de auralización de invariante es que, si bien la arquetípica oposición entre sonido diegético y no diegético, propuesta por Chion y a su vez por otros autores franceses, sigue vigente, el sonido inmersivo introduce una nueva oposición entre el sonido localizado y el sonido no localizado. El punto de inflexión entre estos dos criterios es el del sonido que emerge del propio cuerpo. Inspirados en la noción de equívoco, introducida por Viveiros de Castro, como un encuentro entre sistemas cerrados, se representa deliberadamente el malentendido acústico entre las voces producidas por el observador y las que provienen del dispositivo del artista en el ambiente que lo rodea. Aprovechamos también las posibilidades de head tracking audio para que la mezcla entre el sonido ambiental y las voces sufriera alteraciones relativas a la orientación de la cabeza del observado con respecto a las fuentes. Así se establecen puntos de escucha diferentes para cada una de las tres escenas: estar solo, siguiendo a otro o estar percibiendo a través del cuerpo de otro. Bom, eu vou parar por aqui. Espero que minha fala tenha sido entendida. Tentei falar um espanhol bastante claro, mas fico então, quero dar a palavra aos outros pesquisadores. Ficaré por aqui atento a escutá-los e a discutir mais na frente sobre alguma dúvida que alguém possa ter. Muito obrigado, Antenor. Muchas gracias, Julián. Obrigado. Sim, olha, o seu português e o espanhol estão muito bons, viu? Consegui entender tudo. Olha, é o seguinte, interessante, super interessante essa, vamos dizer, até uma espécie de uma ampliação daquela ideia do escopo, né, da pesquisa de paisagem sonora lá do Luc Ferrari, no começo lá da música concreta, então ampliando essa ideia de paisagem sonora e trazendo isso para vamos dizer assim, para o ambiente digital aqui do computador, mas essa possibilidade de ouvir a espacialização, né, de realizar essa imersão nessa obra, se sentir como lá na floresta, né, lá onde vocês fizeram. Muito interessante. Nós vamos conversar mais a respeito disso aí depois. Vamos agora passar para o Stefan, aí depois a gente volta conversando mais sobre a obra, sobre os processos aí de sonificação, de auralização, né, como você disse, e como me interessar em ver como é que você usou também a inteligência artificial nesse procedimento aí. Muito obrigado pela apresentação. Então, a gente segue aqui com o Dr. Stéphane Olivier Schaub, que é um francês, mas que já virou brasileiro, já está por aí desde 2010. Ele estuda, assim como eu, temos duas coisas em comum. Ambos somos percussionistas e compositores e ex-alunos da USP. Sabe, o Stefano também é formado tem formação em matemática,
ela está pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Antes até, concluiu o mestrado e doutorado em musicologia, que ele fez lá na Sorbonne. Em 2009, ele defendeu seu doutorado sobre a formalização matemática na prática composicional de Jan Chennaerts e de Milton Babbitt. Defendeu esse doutorado lá, como disse, na França, na Paris 4, da Sorbonne. A sua pesquisa inicial, né, concentrou-se então nessa implicação da matemática nos processos criativos dos compositores. Chennaerts acabou tornando-se, né, famoso pelo uso do método estocástico, né? Mas e aí o Stefan foca nele também e outros compositores da segunda metade do século XX. É sempre o escopo das investigações, né, das problematizações, que incluem agora a análise de música não tonal. Em geral, né, as músicas, né, não escritas ou escritas e improvisadas, e as várias formas com as quais essa atividade interage nos estudos da música e da arte, com os processos criativos em particular. Então, o Stefan, ele é vinculado, um pesquisador vinculado ao núcleo interdisciplinar de comunicação sonora, o NICS, da Universidade Estadual de Campinas. E ele atua lá, então, como professor, leciona análise musical e metodologia da pesquisa em música, atuando na pós-graduação. Eu agradeço muito pela participação. Stefan, com você. Então, muito obrigado, professor Antenor. Muito obrigado pela a comitê de organização pelo convite. Agradeço muito. Um prazer estar aqui com vocês hoje para compartilhar umas ideias sobre a temática do dia. E, como o professor Antenor falou, meu nome é Stefan Schau. Eu sou lotado no NICS, no Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora, um dos 21 centros e núcleos da Unicamp. Os centros e núcleos são coordenados pela COSEN. E antes de começar, gostaria de falar um pouco sobre esses centros e núcleos da Unicamp, que não são faculdades, mas que reúnem competências de várias faculdades. E, por essência, são interdisciplinar. O NICS foi fundado em 83, estamos comemorando os 40 anos dessa unidade, e, como núcleo, reunimos competências justamente de várias faculdades. Temos pessoas trabalhando na acústica, antigamente tinha também a bioacústica representada, temos tecnologias voltadas à acessibilidade e música, claro, música, ambos no sentido da pesquisa musicológica, da criação, o que vai incluir música e tecnologia, música e arte da cena, dança. Então, é muito diverso, muito interdisciplinar, e é nesse campo aqui que eu atuo como musicólogo, principalmente. Então, decidi hoje chamar minha fala algumas reflexões de um musicólogo sobre as relações entre arte e tecnologia. O professor Antenor me deixou a carta branca para falar hoje. Então, vou falar coisas gerais, mas também ligadas à minha própria pesquisa. Então, vai ser um retrato, como eu falei, bem geral, mas com um olhar talvez um pouco peculiar. E isso é a razão por ter colocado aqui no título de um musicólogo. O musicólogo, no caso, sou eu. Então, vai ter a minha perspectiva aqui. Eu vou me concentrar nas relações entre música e tecnologia. Eu falei que eu vou caminhar em direções muito gerais, algumas coisas já faladas, mas aqui um pouco a minha tese geral que eu vou seguir, e que tem um pouco um paradoxo entre grandes aspas. Uma é as relações entre música e tecnologia existem há muito tempo, isso não vai ser controverso, é uma coisa
conhecida, mas eu vou voltar a fazer uma pontuação sobre isso. Depois, desenvolvimentos recentes podem ser entendidos como prolongando desenvolvimentos anteriores, particularmente no domínio da tecnologia digital. Isso vai ser um ponto principal. Eu vou me concentrar sobre tecnologias digitais e que, justamente por isso, por essa razão, entre outros, fica extremamente difícil antecipar a direção e as relações que vão tomar no futuro próximo. Então, imagino que vai ter aqui algumas coisas para discutir depois, ou pelo menos eu espero. Então, como eu prometi que vai ser uma perspectiva minha, eu vou rapidamente aqui, lembrando meu percurso, eu venho da percussão, da composição, eu me interessei em matemática bastante, né? Estudei matemática e, quase naturalmente, cheguei a estudar, a me interessar em matemática e composição musical no século XX e XXI. E mais especificamente, nesses dois compositores, o Yanis Xenakis e Milton Babbitt, que vão sendo muito representativos do que me interessa aqui. Mas, como eu prometi, eu vou fazer uma digressão, um pouco, talvez, ousada, histórica, voltando muito por trás e falar um pouco dessa ligação música e matemática. Indo muito por trás, com coisas que vocês sabem, com certeza, mas que eu vou lembrar rapidinho, essa ideia atribuída a Pitágoras, do monocórdio, com uma corda, uma tensão. Quando você toca ela, você vai ter uma frequência fundamental. Se você tocar a metade, você vai ter a octava, que é o intervalo mais consonante. 2/3, você vai ter a quinta, e assim desenvolver todo um sistema de afinação baseados em números, baseados em frações de números inteiros. Eu menciono isso porque acho muito interessante aqui, não sou o único a apontar isso, que quantidades, números aqui não representam nem quantidades, nem comprimentos diretamente, mas qualidades de consonância e dissonância de intervalos. Também a música está aqui realmente imersa em uma teorização e um universo tecnológico. O monocórdio não é um elemento, não é um instrumento de música, é uma tecnologia que permite experimentar, exemplificar e externalizar de uma certa maneira essas ideias. Temos então aqui uma circulação que eu acho muito estreita, um nível abstrato entre música, teoria, teorização e tecnologia, que eu acho pertinente na história da música e no que nos interessa hoje. Claro que não vou fazer o retrato completo até hoje, até o século XX, mas, como vocês sabem, os tratados vão continuar até bastante matemática, a especulação envolvida, vai se desenvolver a notação e os instrumentos também, outro elemento tecnológico muito chave nessa circulação. Eu coloquei aqui o exemplo do órgão, que é muitas vezes considerado como o primeiro computador, outro computador, assim, antes dele surgir. Então, como eu falei, isso não é controverso. Relações entre música e tecnologia existem há muito tempo, que são coisas complexas, uma interação constante, e onde é difícil também de separar a prática, o ensino, da teoria, da teoria, o fazer musical, da sua teorização. Então, no século XX, a partir da virada do século XX, temos mudanças em quase todos esses aspectos. O surgimento de novos sistemas, aqui eu coloquei o exemplo do decafonismo,
e claro que tem outros também no início do século XX que começam a surgir. Temos muitas pesquisas em novas sonoridades, novos instrumentos, chegando aqui no solo. Eu recomendo muito esse site para uma lista gigante de novos instrumentos sendo desenvolvidos no início do século XX. As tecnologias de gravação, claro, que surgem e influenciam, permitem, eu vou um pouco rápido aqui, que permitem gravar músicas não escritas, músicas improvisadas, que permitem o surgimento de novas formas de criação, agora completamente com a música concreta, a música eletroacústica, onde o fazer musical muda completamente. Temos a possibilidade também no surgimento de transformações de sons em tempo real, de certa maneira, transformações, distorções, pedais, etc. Que também uma possibilidade de na difusão sonora, de ter um controle muito detalhado da maneira como o som vai se espalhar na sala, como ela vai ser projetada. Enfim, temos tudo uma paleta assim de operações que valem a pena, de vez em quando, eu acho, se lembrar que são operações distintas, que são impactadas ao redor do século XX por tecnologias analógicas. Até agora eu só falei de tecnologias analógicas. Isso me leva aos meus dois protagonistas, que chegam, atuam, começam a ser conhecidos na segunda metade do século XX, no momento exatamente dessa virada. Então, Iannis Xenakis, de origem grega, atuou na França como arquiteto, como compositor, um pioneiro em muitos aspectos da música no século XX. Milton Babbitt, estadunidense, trabalhou em cima da série dodecafônica, formalizou e desenvolveu um serialismo integral próprio que ele teorizou. Esses dois compositores, eu achei no início que eles tinham coisas óbvias em comum, porque utilizaram matemática de uma maneira criativa no processo composicional. Acabei descobrindo que eles são realmente muito, muito diferentes em vários sentidos, estéticos do pensamento, etc. Mas eles têm uma coisa que eu acho interessante, relevante para o nosso tema de hoje. E ambos repensaram completamente a relação entre música e matemática, tal como ela era desenvolvida, tal como ela circulava até o início do século XX. Eles são muito representativos nesse sentido. Eles também escreveram muito e teorizaram bastante. E dentro dessa teorização tem essa noção, essa ideia de criatividade. Então, a teorização é uma maneira de criar música que nunca foi ouvida antes. Isso é uma coisa que é muito central e que eles desenvolveram independentemente da tecnologia, além da tecnologia do papel, da partitura e da teoria. Colocando isso dentro do campo da tecnologia. E ambos também foram pioneiros em uso de tecnologias. Milton Babbitt trabalhou com os primeiros sintetizadores analógicos, nesse caso, e Xenakis foi pioneiro no trabalho de composição com o computador. Então, essa ligação aqui, música, teoria, tecnologia,
foi completamente reconfigurado no decorrer do século XX, particularmente na segunda metade, e esses dois compositores oferecem assim, exemplos interessantes onde essa mudança, de uma certa maneira, se cristaliza. Vou falar rapidamente de um exemplo famoso e muito representativo do Xenakis, né, que no início dos anos 60 começou a trabalhar com computadores, desenvolvendo uma ideia que ele já tinha desenvolvido no papel uns anos antes, que tem um programa que ele escreveu, que ele entrava no computador, depois o computador devolvia uma série assim de números que o Xenakis transcrevia em notação tradicional. Então, é uma das primeiras obras a serem compostas por computador, em um estilo não tradicional. Tem o Hiller, que fez uma versão, mas com outros princípios. Nessa época, o computador era ainda muito grande, muito lento. E só depois, nos anos 80, que começou a era do áudio digital. Ainda muito lento e que vai se acelerando muito rapidamente. E aqui que entra a minha segunda tese, de certa maneira, e que todas essas tecnologias analógicas que foram desenvolvidas, que são muitas, foram um primeiro passo do desenvolvimento do mundo das ferramentas digitais absorvidas no mundo digital. Então, aqui o estúdio de música concreta, eletrônica, as tecnologias de gravações, de edição foram capturadas no mundo digital. Mesma coisa para a síntese sonora, que eu coloco só um exemplo, as transformações em tempo real do som também, e a espacialização, por exemplo, agora é tudo absorvido no mundo digital, controlável de uma maneira extremamente precisa no mundo digital. Então, isso me leva à minha segunda tese, não? De uma certa maneira, os desenvolvimentos mais recentes, no meu entender, ou mais recentes, um pouco anterior, são uma absorção assim, de tecnologias desenvolvidas em outros com outros meios, né? Meios digitais. Então, agora, por que dizer, não, e hoje, por que dizer que isso leva, de uma certa maneira, às predições, às projeções no futuro mais complexas, mais difíceis? O desenvolvimento assim da tecnologia chega com a rapidez a começar a imitar operações composicionais, operações quase em tempo real. Eu vou aqui dar um exemplo que não escolhi por acaso, de uma improvisação. Temos aqui o professor Rogério Costa da USP, o meu colega do Nix, Manuel Faleiro, e aqui o Gerard Assayag do IRCAM, que estão improvisando um evento que aconteceu aqui no Brasil em 2014, se eu não me engano, que estão improvisando juntos com o computador. O Gerard Assayag aqui está só supervisando um computador que está dando respostas em tempo real, está escutando o que está acontecendo e dando respostas em tempo real. Desde então, lá na época era ainda uma tecnologia incipiente, essa tecnologia está se desenvolvendo cada vez mais, e sendo cada vez mais plausível, mais realista. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia permite abrir a novos mundos que a gente nunca ouviu antes. Não? Eu acho o exemplo do Xenakis e do Babbitt são interessantes,
que eles tinham esse objetivo e, de fato, criaram mundos sonoros muito diferentes e não é possível antecipar até qual ponto isso vai continuar a acontecer ou acontecer de novo de outras maneiras no futuro com essa rapidez ou esse poder digital hoje e essa possibilidade de imitar operações musicais até em tempo real. Eu acho que com isso chegou a minha última, vai ser um pouco rápido, a minha última tese aqui, que vai ser muito difícil de antecipar o que vai acontecer no futuro. O computador potencializando de uma certa maneira também o potencial criativo, ao mesmo tempo imitando, não sabemos exatamente. Isso que eu queria compartilhar. Muito obrigado pela atenção e espero as suas perguntas. Obrigado. Muito obrigado, Stefano. Muito obrigado por essa digressão tão instrutiva aí sobre as relações entre a música e a tecnologia. Eu me lembro que o Stefano, como eu disse, ele é um pesquisador associado lá, está vinculado ao NICS, né, da Unicamp, que foi criado pelo Jonatas Manzoli, que também é matemático. Então, agora o NICS virou igual a Academia Platônica. Dizem que lá na Academia Platônica tinha aquela sinal escrito lá: se você não é geômetra, não entra. Lá no NICS também, se não é matemático, não entra aqui. Parabéns aí quando nós organizamos em Brasília aqui em 14, né, Suzete? 2014, o primeiro UVM, Understand Visual Music. Aí o Jonatas Manzoli chega para mim e diz assim: olha, Antônio, se você quiser, porque ele foi convidado por ele, eu posso te dar um negócio que nós desenvolvemos, posso oferecer ao evento um negócio que nós desenvolvemos lá no NICS. Eu falei: o que é, Jonas? Ele falou: olha, é um sistema de streaming. Você pode transmitir a conferência em tempo real. Eu não sabia nem o que era o negócio de streaming. Para mim, streaming era coisa da Netflix. Aí ele veio e trouxe isso para o nosso evento aqui, que vocês tinham acabado, né? Os primeiros experimentos lá, e a gente acabou conseguindo, que foi o primeiro congresso, né? O simpósio Understand Visual Music, do Ricardo Alfarra, que realizou, foi o primeiro que teve essa transmissão simultânea de todas as mesas, as falas, todos os papers. Boas lembranças de lá do Mix. Obrigado, Stefano. Tenho algumas perguntas aí para você, claro, mas eu também passo para vocês, se vocês tiverem perguntas, mas queria só, antes de passar para a audiência aí, se vocês tiverem questões, perguntar para o Roliano a respeito dessa, porque eu entendi da sua obra, que, claro, foi filmado lá, toda aquela floresta foi filmada e as pessoas andando ali com o microfone e tal. Depois você fez essa espacialização que é para ser ouvida no fone de ouvido, né? Então, essa ambiência acústica reverteu nesse formato digital aqui, foi transladada de lá da floresta para o ambiente aqui plataformas, que qualquer que seja que assista esse vídeo, assim, né? Então, isso provoca essa imersão, né, de quem está escutando. Justamente essa imersão, ela é trazida, ela é causada, né, por esse fato de você ter o som, não só como um elemento, digamos assim, como uma dimensão temporal, mas também como uma dimensão espacial da narrativa. É isso que confere essa sensação ali de espacialidade também, né? Você utilizou, se valeu de algum tipo de algoritmo generativo, de inteligência artificial para fazer essa espacialização? Antônio, obrigado pela pergunta. Muito interessante o que você fala. Deixa eu te contar algumas coisas. Então, a obra não é exatamente numa floresta. Páramo é uma região que fica na montanha antes
da parte branca. Antes da parte branca, o solo, ele tem uma vegetação muito especial, que é já a última vegetação que consegue crescer antes de chegar já no nevado, que é o último, no sé, en español falamos pisotérmicos. Como Colômbia, você sabe que tem a Cordilheira dos Andes, e tem grandes montanhas, inclusive Bogotá, ela fica a 2.600 metros, né? Ela fica a uma altura maior do que o maior pico do Brasil. Então, o páramo é mais para cima de 3.800. Então, essas condições de ir lá, de chegar até lá, fazer uma gravação, não são tão simples, não. Foi uma preparação muito interessante. E nós nos concentramos em gravar, capturar o som do vento. Eu descobri uma coisa do som do vento muito interessante, que o vento depende de quem está escutando. Se você mover a cabeça, se você mexer a cabeça, o ar vai bater na tua orelha de uma forma diferente e você vai escutar ele diferente, né? Então, o som do vento ele é relativo ao indivíduo que está escutando. E essa situação foi a que nós quisemos aproveitar naquela tecnologia de som imersivo, que não apresenta para você o som de algo. Vamos dizer, eu fui lá com meu microfone e gravei a água. Escuta aí a água. Não é isso. É alguém que está lá, perto do som da fonte de água, escutando de um ponto de vista no espaço para lá. Essa situação é que é relativamente nova para um criador musical, eletroacústico, cinematográfico, e implementa, claro, toda esta situação da codificação ambissônica. Nós trabalhamos com duas ferramentas que estão acessíveis para todo mundo. Uma ferramenta que foi disponibilizada, olha só por quem? Por Facebook, não? Que é o Spatial Workstation, que é uma ferramenta, olha, para um sound designer, é uma ferramenta muito poderosa. E ela inclui um algoritmo de inteligência artificial que ele é capaz de reconhecer padrões num entorno, numa esfera ao redor de você, e dizer, ele está na esquerda para cima, então eu vou botar o som lá, né? Essa ferramenta de Facebook, ela tem sua história, que eu vou contar aqui, porque é uma conjuntura interessante. Ela foi lançada em 2017 e ela foi tirada do ar em 2021 pelo próprio Facebook, né? Então, é interessante. Hoje, é possível descarregar ela, porque um pesquisador italiano mantém um repositório lá com a ferramenta, mas já não é mais possível descarregar diretamente do Facebook. A outra ferramenta que utilizei é uns processadores VST da casa da IEM, que eles são da Spatial World, chama IEM Spatial VST FX. É para qualquer pessoa usar, né? E está sendo usada, né? Porque não é à toa que agora tem um novo formato, que é o podcast imersivo, né? Uma linguagem radiofônica que parecia que já no século XX tinha morrido. Não morreu, não. Agora tem uma nova geração de podcasts, de escutar rádio on demand, né? Mas com aquela característica imersiva. Então, essas são as ferramentas que usei, e fico grato de poder descrever e falar delas, porque é raro ter um público interessado em dialogar bater papo sobre isso aqui.
Eu imagino, Juliano, se como o Suzette está aqui, que é especialista em game art, eu imagino que essa ferramenta, né, e outras que similares possam ser muito úteis quando você trabalha com design de áudio para os videogames, né? Porque cada videogame já você tem que colocar ali o jogador nessa situação de imersão. Normalmente eles usam mesmo fones de ouvido, e com essas possibilidades, né, de fazer esse posicionamento, distintos posicionamentos, distintas informações vindas de diferentes posições no espaço. Isso deve ser uma ferramenta super útil para os games de design de áudio para videogame. Sí, señor. Y para o metaverso también. Muito bem. Super interessante. Não sei se... Desculpa eu te interromper, Juliana. Você ia complementar? No, señor. No, Bom, señor. bem, muito bem. Suzete, não sei se alguém que está aqui acompanhando gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário, em algum ponto que gostaria de tratar mais profundo. Assim. Então, eu pergunto para a Stephanie. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, já. Estamos sim. Tá bom, sobre essa questão de... Vou até mostrar meu vídeo aqui, estão me vendo aí, né? Estou aqui na rua, desculpa se tiver algum barulho, mas sobre essa questão da espacialização do som, né? Do Julian aí, que ele falou, cara, eu fico imaginando no futuro um dispositivo que ele consiga, por exemplo, um fone de ouvido que consiga pegar o formato da orelha, formato da nossa orelha, né? Através de sensores, né? No próprio fone, né? Ele pega o formato exato da orelha e consiga calcular em tempo real, provavelmente usando redes neurais, né? Treinando nesse tipo, e consiga fazer o cálculo da posição bineural quase exata, tá entendendo? Eu acho que isso vai ter esse dispositivo no futuro, né? O que vocês acham? Seria um dispositivo bem interessante, né? Porque já tem aquelas pessoas que fazem oficina com... Uma vez eu fiz, acho que foi no evento da Suzette Vetturelli em Brasília, eu não lembro se foi em Goiânia com o Cleomar, não lembro, mas tinha uma oficina de uma pessoa que fazia um molde da orelha. Eu não lembro onde foi isso, se foi aqui na Bahia, eu não lembro onde foi, eu sei que eu participei de um evento que alguém estava fazendo o formato da orelha, as pessoas faziam o molde da orelha e depois você criava um microfone binaural com a sua própria orelha. Então você conseguia escutar numa fidelidade técnica assim absurda, né? Foi em Goiás, né, Débora? Obrigado, Débora. Poxa, exatamente. Nossa, eu nunca esqueço essa oficina, me chamou muita atenção, porque então imagina você ter isso simulado, né, no computador, e aí você ter o cálculo de como o som exatamente ficaria em 3D ali. O futuro vai ser isso, né? A Marina Mapurunga é uma professora aqui da UFRB, ela trabalha muito com essa coisa binaural, eu acho lindo. E só para concluir, tem um trabalho do Telmo Cristóvão, é um artista sonoro, né, de Recife, Telmo Cristóvão. Ele fez um trabalho uma vez que eu achei interessante. A galeria era lá numa praia, a galeria era na beira de uma praia de Piedade, se eu não me engano, lá em Recife, a instituição, e na cozinha da instituição ficou pendurado um fone de ouvido, né? Então, você entrava na cozinha e tinha um fone de ouvido pendurado. Quando você colocava o fone de ouvido, você estava ouvindo um som que ele gravou num barco a 1 quilômetro de distância, entrando na costa, entrando no mar, né? No oceano. Então, você era imediatamente deslocado para lá, né? Com gravação binaural também, né? Você colocava no ouvido e você estava ouvindo um som que foi gravado num barco a 1 quilômetro de distância. Então, é como se você tivesse um deslocamento ali, na hora, assim, você fosse mandado para o meio do mar, assim, cara. É muito...
Realmente eu acho esse tipo de experimento muito legal. Parabéns aí pelas apresentações. Pena que haveria uma outra pessoa aqui na nossa mesa, o professor Ian Monte, daqui da UNB, e que ele desenvolveu aí um sistema de espacialização, que se chama, é um software, mas é um software que ele vai acoplado no browser, e ele chama Mosca, e ele iria falar sobre isso, mas infelizmente ele tem um problema como eu, assim, ele tem um câncer no olho, eu também tenho isso, mas o dele é mais sério, então ele teve que ser internado meio às pressas, aí está lá na quimioterapia. Mas era uma pena, porque ia dar uma boa conversa aqui, falando sobre esse sistema que ele inventou e que está aí, está online, é gratuito, todos podemos experimentá-los. Bacana, velho. É muito Gilson, legal. Posso, alguma questão, Gil? Antenor, posso também levantar, só lembrar uma outra possibilidade também, de maneira bem rápida, aí agradecer o Julian e o Julian e o Stefan, né, pelas belíssimas apresentações, mas dessa viagem aí do Páramo, eu estava lembrando também que tem outras maneiras da gente simular essa aproximação de som sem ser pela questão do, né, o barulho do vento. Por exemplo, no próprio Desert Desejo, que é um ambiente virtual multi-usuário que eu fiz, quer dizer, então a questão, você tem essa espacialização pelo próprio espaço. Então, como que a gente fazia para que as pessoas pudessem ter essa sensação de tridimensionalidade do som no espaço virtual, que era, no caso, digamos, não era um páramo, mas era um deserto virtual, um deserto em realidade virtual. Então, você tinha diferentes fontes sonoras espalhadas pelo, digamos, espaço. Então, dependendo da sua posição, de onde você navegava, quer dizer, virtualmente, evidentemente, onde você estava entrando, você tinha, se você tem uma fonte sonora aqui, uma outra fonte sonora aqui, você se põe no meio dessa e essa. Se você vai para cá, você tem essa fonte e essa fonte. E se elas emitem ruídos e sons diferentes, o que a sua percepção sonora de espaço, ela vai ficar diferente. Então, quando você mostrou o trabalho no Páramo, que é lindo, né? Senão, aliás, é bonito como você define o Páramo, né? Eu nunca tinha pensado nisso, que tem lá o Juan Páramo, né? O livro todo, né? Mas quando você define o Páramo antes daquela parte branca, né? Aquela relação. Então, isso para mim é muito mais visual do que sonoro. Por eu ser mais visual do que sonoro, eu não tenho essa capacidade que vocês têm, o que nem os Jabas têm também, né? Vocês como músico, eu não sou. Mas, mas essa sensação de você estar em um espaço onde você tem, né, a sensação de você estar rompendo essas outras relações, o mais branco, o mais verde, o mais plano, isso para mim, isso é mais presente nos meus sentidos, né? E a história, né, do som, porque o som ele te balança também, ele te joga para um lado e te joga para o outro, porque o seu corpo, né, e aí é físico também, né, você vai girando para um lado e para o outro. Então, tem várias maneiras de você, de alguma forma, simular, que nem algumas experiências, né, ou sensações, quando você vai escutar aquela música dodecafônica, por exemplo, e você anda dentro do espaço. Então, as fontes sonoras, elas estão fixas, né, aqueles falantes, aqueles elementos que estão lá, e você, com o seu corpo, né, fisicamente falando de novo, você vai ali experimentando posições diferentes, né? Então, isso é uma coisa bacana que e só para contar mais uma experiência legal também, quando vocês estavam contando, uma vez lá na Bélgica, a gente estava fazendo uma experiência de assim, performance, que foi muito bacana, que era... A gente espalhou um monte de... Não fui eu participei, eu só né, enfim, participei, não fiz nada lá, mas achei muito legal a experiência, que tinha umas boias com assim, falantes em cima e todo mundo na água. Então, a gente mergulhava na água, escutava o som, né, dentro de uma assim, piscina, onde você tinha fonte sonora. Aliás, na própria Unicamp, há uns anos atrás, fizeram essa... eu não lembro o nome de quem foi, mas foi o pessoal da música que trouxe. Era um grupo, se não me engano, francês, inclusive, mas eu não lembro o nome também. Que eles espalhavam falantes, né, que ficavam embaixo d'água e em cima d'água. E a gente
nadava dentro, né? Então, o fato de você estar com o seu corpo imerso, né, era uma relação extremamente bacana, né? Porque você sente o som no seu corpo quando você está nadando, mas tem essa questão do seu deslocamento físico dentro do, digamos, espaço, que também dá essa dimensão sonora de deslocamento, né? E escutar. Mas achei lindo o trabalho, adorei, lindo aí. Parabéns aos dois. Eu fiquei assim tocado falando aqui. Parabéns, muito lindo o trabalho. Valeu, Gilberto. Eu vou passar para o Lucas, que ele tem uma questão, mas Julián, você e o Stefan gostariam de comentar depois das falas aí de Jarbas e Gilberto? Não? Muito bem. Então, Lucas, bem-vindo. Olá, prazer, meu nome é Lucas, eu sou do Departamento de Música da UNB, sou orientando do Antenor, e eu acho muito interessante o trabalho, e eu queria complementar, assim, e fazer uma pergunta, principalmente para o Stefan, porque, de certa forma, a gente conseguiria também projetar um ambiente virtual interativo através de sistemas complexos, né? Onde a gente tivesse essas origens sonoras, juntamente com os cálculos devidos para que aquele indivíduo da fonte sonora fosse evoluindo e vivenciando virtualmente, né? E aquilo fosse criando um ambiente digital dinâmico, digamos assim. Tipo, não precisa necessariamente a gente ir com a fonte para filmar. A gente pode, hoje em dia, através da matemática, junto com a biologia, construir esses ambientes. Só que, a partir disso, aí vem uma pergunta para o Stefan, que é uma coisa que eu tenho começado a acreditar, assim, que a composição musical atualmente está muito conectada com a você projetar o sistema também. Não só você projetar o resultado final e praticar para ter o resultado final naquele determinado momento, mas sim você projetar o sistema que toda vez que for acionado, ele constrói generativamente uma música e um resultado. Eu queria saber a opinião, principalmente do Stefan, sobre esse tipo de digressão minha. Assim. Obrigado pela pergunta, Lucas. São duas perguntas, na verdade. O primeiro sobre ambientes sonoros seria um pouco no prolongamento, assim, na minha pergunta, que é muito difícil saber para onde tudo isso vai, considerando os dados atuais, não? Ao contrário de pouco tempo atrás, que, de uma certa maneira, estava imitando o que já se fazia antes. Agora chegamos a um ponto não vou dizer singularidade, porque isso é um outro papo, mas um momento assim. Então, isso seria uma dos horizontes e que está sendo desenvolvido com a arte sonora, com espacialização, coisas extremamente finas que dá para fazer nesse campo. Agora, a segunda pergunta sobre sistema é uma coisa, é uma pergunta interessante, porque não se projeta só um sistema. Vamos lá, olhando por trás, de novo, eu gosto de fazer isso, como vocês perceberam, um contraponto é um sistema até um certo ponto. Um contraponto é um cânon é um conjunto de regras. E essas regras foram reinventadas. O dodecafonismo é um exemplo muito famoso, tem vários outros, quase um sistema por compositor, às vezes um sistema por obras, o que amplia, assim, as possibilidades criativas, que vai dar uma maneira de sair dos nossos hábitos. Mas acho que, no final, nem é o compositor completamente, nem o sistema, nem a formalização. É uma coisa que vai ser uma negociação que vai acontecer entre os dois, e que é altamente imprevisível, e dentro da qual você vai ter uma componente muito formalizada da parte do compositor, em certos casos, não sempre, às vezes é completamente intuitivo, e uma parte que vai acontecer no momento. Ambos os compositores que eu trabalhei no meu doutorado parecem ser muito racionais, têm textos muito
formalizados. Mas se você vai lá e analise realmente o processo composicional, você percebe que ambos tinham uma liberdade enorme, mesmo depois de ter determinado o sistema que eles iam usar. Então, no final, o que você vai ouvir é uma combinação entre o agente compondo o sistema e a tecnologia também. Justamente tem essa mistura que é muito difícil de separar e onde cada elemento vai contribuir de uma certa maneira. É um sistema complexo num certo sentido. Sim. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, é porque eu discuto muito, principalmente comigo mesmo, essa relação de ter o compositor, né, já construindo, escrevendo a obra, mas a necessidade do planejamento e da implementação dele nesse universo digital, né? Tipo, para música de games, para música de realidades virtuais, músicas interativas, né? Que a gente precisa projetar como ela vai se desenvolver, se desenrolar dentro das interações e depois vai ter implementação dela. E muitas vezes, na questão mais pragmática, assim, industrial, o músico, às vezes, só faz um pedaço e essa parte fica muito para programadores, designers, e eu defendo essa maior instrução do compositor na projeção para crescer mais esse tipo de música. Mas é isso, muito obrigado. Eu quem agradeço. Bacana, Esther. Desculpa. Alguém mais teria algum comentário, alguma pergunta? Não sei se eu ouvi alguém se manifestando aí. Bacana. Gil, podemos encaminhar para os finalmente? Sim! Essa última... Gil está sem som. Gil está sem com o microfone silencioso. Gente, tá vendo? Esse problema de som é complicado. É complicado. A gente liga, desliga, a gente vive nesses mundos paralelos, né? Que são assim. Então, claro que sim, ó. Primeiro, agradecer vocês, né? Agradecer o Antenor, Julián, Stefan, em meu nome e da Suzete, de toda a equipe. Foi uma mesa extremamente linda. Aliás, a segunda vez que a gente termina com a mesa de... O Julián também estava na outra, você também, Antenor, comandando, né? De música, arte e tecnologia. Agora, o Stefan presente também. Então, é porque a gente deixa... Porque o nosso mundo, né, o meu, da própria Suzete, é mais ligado à questão das chamadas artes visuais. Mas a gente, querendo ou não querendo, a gente tem uma certa paixão pela música também, que compõe o nosso mundo. É composto de várias camadas, e a parte sonora, sem dúvida, claro, por favor. Claro. Desculpe, se eu posso entrar, o Xenakis tem muitas coisas com arquitetura, com artes visuais também. Também, sim, verdade. Temos uma conexão aqui. Então, mas o que a gente tenta fazer nesse encontro, inclusive, é trazer gente, né, da própria performance, a questão do corpo. Então, a gente tenta trazer um pouco de cada área para, digamos, inclusive ilustrar a gente, porque a gente é alimentado de todos esses campos, né? A mesma coisa vocês, né? Não tem como... Quando eu falei Juan Páramo, mas é o Pedro Páramo que me voltou aí. A gente é alimentado da própria literatura, enfim. Outras artes, elas completam, né, o nosso campo o tempo inteiro, né? Então, é isso tudo que forma esse nosso, digamos, universo de percepção. Então, eu acho que é um prazer enorme e um orgulho muito grande de tê-los aqui conosco, né? Uma vez mais aqui, fazendo esse grande corpo aí, que seja esse pessoal que gosta de arte, ciência, tecnologia e de arte, principalmente, de todas as suas possibilidades e dimensões, né? Eu acho que é isso. Então, por mim, a vocês, um enorme agradecimento. Agora, Suzete, agora é com você aí para a gente fazer. Eu queria agradecer mais uma vez, Antenor, né, enfim, seu empenho aqui também nessa parceria, não é, com o pessoal aqui da Anhembi Morumbi, né, Universidade de Brasília, Anhembi Morumbi, e depois vice-versa, né? A gente, enfim, continua aí bem, assim, trabalhando bem. Suzete, faz a propaganda do Arte aí. Então, em setembro, o Antenor,
o Cleomar Rocha, a Karina Flexon, estaremos também organizando o evento em Brasília, e o Antenor vai passar para vocês as informações, esperamos que vocês participem também, tá bom? Vai ser presencial e online, mas se vocês puderem ir para lá, a gente envia as cartas convite, assim, né? Se vocês conseguirem recursos das universidades, bom. E teremos uma exposição no museu durante um mês, no Museu Nacional da República, começa dia 21 e fica de setembro e fica durante um mês. Mas se vocês não puderem comparecer, se puderem enviar as obras, já que são músicas, a gente pode também, né Antenor, ter uma infraestrutura aí para performance, enfim. Que deu vontade de ver o vídeo que o Julián fez, pena que era muito pesado, né? 5K aqui também. Aí hoje, Gil, ele botou o link. Então, a gente estava pensando na abertura, fazer uma projeção na cúpula do museu. Que é lindo tem o trabalho. várias Parecia ser muito opções, bonito né? mesmo, muito lindo, né? Hein, Antenor, você fica aí cuidando deles para levar lá para Brasília. Pode deixar. Viu, Gil? Depois tem que ouvir esse link que o Julián botou aí no chat, mas tem que ouvir com fone, senão perde o... Não, eu vou copiar e vou aqui utilizar os meus fones, sim. Sim, por favor. Legal. E aí todo mundo que está aqui está convidado também, né? O Paulo, né? A gente sabe que tem relações antigas, né? A Débora, a Temis, o Victor, né? A Anis. Enfim, a gente está aí para a próxima etapa aí dessas parcerias. Né? Antenor, obrigada. Muito obrigado novamente ao Gil Suzé, que eu trabalho aí na organização. Obrigado a Stefan Schaldo, obrigado a Julián Caramillo por essa colaboração aqui nessa última mesa do evento. Prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Tudo bem. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo lá. Bravo! Bravo! Bela mesa, parabéns, parabéns. Tchau. Encerra. Tchau. Tchau.